guiados pelo mestre, eles entram no barquinho, mas Jesus não foi com eles, mandou que fossem sozinhos. De repente a tempestade se levanta em meio ao lago. Era o vento contrário que soprou naquele horário, às 3 horas da manhã. Desespero toma conta, eles temem pela vida, pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita, tem fantasmas sobre as águas. Porém Pedro olha de novo e reconhece que é Jesus. Ele não perde o controle, jamais vai te abandonar. Se mandou entrar no mar, não vai deixar afundar. Quando o vento sopra forte, ele vem te socorrer. E em meio à tempestade, não vai te deixar morrer. Fique certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, pode o vento assustar. Jesus está vendo tudo, está ouvindo seu clamor. Daqui a pouco sobre as águas, ele vem em seu favor. Ele pra te socorrer. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez nessa noite, que é a segunda-feira do clamor pela prosperidade, né? Aonde o Senhor vai estar trazendo um recado para cada um de nós nesta noite, né? A noite de grandes bênçãos na sua vida financeira. Hoje é o clamor pela sua vida financeira, né? Que é exatamente o alvo hoje, é o financeiro, né? Então nós vamos estar intercedendo, clamando aos céus, pedindo ao Senhor pela vida financeira de todos, né? Que estamos juntos nessa mesma direção, nessa mesma fé, nessa mesma concordância, né? Hoje é o dia da tua bênção, da tua vitória, amém? Hoje nós temos uma palavra aqui que o Espírito Santo trouxe, o termo. Vamos ver aqui a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. A palavra hoje fica aqui no livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 16. 16. Vamos na palavra. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Então quer dizer, aqui está falando de ninguém acendendo, quando uma candeia, aqui o que a palavra quer dizer aqui, que a Bíblia fala assim, de uma forma assim, às vezes o jeito de pronunciar, né, da Bíblia, né, que ela fala aqui, e ninguém acendendo uma candeia e cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama. Então, nunca que você acenda uma candeia, né, uma candeia significa uma luz, né, uma lamparina, porque antigamente eles falavam lamparina, mas existe a candeia mesmo, né?
era coisa muito antiga, né? Daqui a muitos anos atrás, né? Então, está dizendo assim, nunca que você acenda uma candeia e ponha ela nem num vaso ou debaixo da cama, né? E cobre dentro de um vaso ou cobre esse vaso. Que você pega o exemplo, você pega uma vela, acende ela e põe ela e vem e cobre ela, põe ela dentro de um vaso e vem e cobre. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa vela? Ela vai apagar. Então a mesma coisa é a candeia. Então você põe ela e abafa, vai tirar o ar ali, então aquele fogo vai apagar, aquele brilho vai apagar, né? Ela vai apagar essa candeia. Onde é que está falando? Nunca que coloca ela dentro de um vaso ou põe debaixo da cama. Porque muitas das vezes, qual que é mais fácil? A pessoa vai pelo lado mais prático, o lado mais fácil da coisa, né? O mais fácil é a pessoa pegar essa candeia e pôr ela em cima, que ela vai ter que pôr um banco ou uma escada para pôr naquela altura, ou muitas das vezes a pessoa vai procurar a forma mais fácil. O que ela vai fazer? Ela vai colocar debaixo da cama, né? Então colocar debaixo da cama, o que vai acontecer? Vai sufocar, vai apagar, né? Vai apagar essa candeia. Então está dizendo aqui que tem que pôr ela no alto. Por quê? Porque vamos ver mais aqui, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouves, porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então essa candeia, por exemplo, então tem que colocar ela de que forma? Em cima, né? Então para que, veja aqui, ó, debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque se você acende a candeia, põe debaixo da cama, as pessoas chegam, não vai ver a claridade, não vai ver a luz, não vai ver o brilho. Por quê? Porque aquela candeia está lá debaixo daquela cama, ou está de dentro de um vaso, que está falando aqui, né? Coloca no vaso, ou põe debaixo, ou cobre, aqui, ó, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso. Então você acende a candeia e vem e cobre ela com vaso. Ou acende uma vela e vem e cobre ela com vaso ali tampa. O que vai acontecer? Aquela vela vai apagar, aquela candeia vai apagar. Então, mesma coisa que está dizendo aqui, que tem que deixar ela para que os que entram vejam a luz. Então, aonde? Qual que é o lugar certo, o lugar correto? Quando você acende uma candeia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pôr ela num lugar alto, para que todos que entram vejam a luz, vejam o brilho, né? E não pode colocar ela debaixo, porque quando vocês colocam ela debaixo, o que você está fazendo? Você está escondendo, né? Abafando, apagando, escondendo. Mas o que é que essa palavra tem com relação à prosperidade, com relação às nossas vidas? O que essa palavra tem a ver com acender candeia, que tem que pôr no lugar alto, para que todos vejam, porque a própria Bíblia está falando aqui, ponha no velador, para que os que entram vejam a luz, vejam o brilho. Mas o que essa palavra quer dizer para cada um de nós? O que a palavra quer dizer para cada um de nós? A palavra de Deus está falando que, com relação a essas situações, dessa coisa aqui, o Senhor nos chamou para nós brilhar. Você entendeu? Para nós brilhar.
Não é para se esconder, porque quando você coloca essa candeia debaixo da cama, vai estar escondendo esse brilho. Então cada um de nós tem que brilhar, tem que ter o brilho do Senhor. Porque o Senhor nos chamou para brilhar, para ser o brilho. E que brilho é esse? O brilho dele. E muitas das vezes a pessoa tem esse brilho, mas tem escondido ele. Então o que a palavra está dizendo aqui, não esconda, não acenda, não coloca debaixo, não põe de dentro do vaso, e não abafa, e nem põe debaixo da cama. Ponha no velador, no lugar alto. Porque todos, da mesma forma, todos que chegar, vai ver o brilho. É a mesma forma, você tem a semiga aqui agora. Tem a semiga, você tem ela aí. Então você acende a lâmpada, todos que entram de dentro da tua residência, está vendo o brilho, está sendo claro. Por quê? Porque a lâmpada, aonde que a lâmpada está dentro da tua casa? Está no alto. A lâmpada está sempre no alto. Então o brilho seu tem que estar, o nosso brilho, o brilho seu tem que estar no alto. As pessoas têm que ver esse brilho em você. E que brilho é esse que a Bíblia está falando? É o brilho do Senhor Jesus, é a luz do Senhor Jesus. Então o Senhor nos chamou você para ser a luz desse mundo, para ser o brilho desse mundo. Então você tem que brilhar. O Senhor chamou você para brilhar, não é para viver apagada, não, é para você brilhar, é para você ser a luz desse mundo. Então, mas tem muitos que às vezes tem esse brilho, mas o que faz? Esconde, coloca, põe um vaso e abafa. Outros pegam esse brilho e coloca debaixo da cama. Então o Senhor te chamou para você brilhar, para você ser o brilho. Dá um exemplo aqui para você, acrescentando o brilho. Saul tinha o brilho de Deus. Porque o brilho você tem que usar, você tem que utilizar, você tem que colocar ele em prática, você tem que estar com ele no alto. O que significa? Porque tem que ter na alta. Esse brilho tem que estar em você. Para quando cada pessoa olhar para você, que ele esteja vendo esse brilho. O brilho é Senhor Jesus. Então o Senhor nos chamou para ser a luz desse mundo. Nós temos que brilhar. Nós não podemos andar apagado, não. E são muitos que o Senhor deu esse brilho, mas está escondendo esse brilho debaixo da cama, ou está enfiando ele de dentro de um vaso e abafando. Um exemplo aqui, Saul tinha o brilho. Ele tinha o brilho, Saul. Mas o que o Saul fez no momento que ele precisou daquele brilho? No momento que ele precisou colocar aquele brilho no alto. Porque ele tinha esse brilho. Mas o que ele fez? Quando ele se deparou com o gigante Golias na frente dele. O que ele fez? Ali era o momento dele colocar aquele brilho em prática. Dele colocar aquele brilho no alto. Mas ele fez o contrário, ele se escondeu. Ele correu, ele se escondeu. O brilho estava nele, mas não resolveu para ele. Por quê? Então a mesma coisa, você está com
com a candeia nas mãos. Você está com a lamparina nas mãos. Porque naquela época, quando a Bíblia fala de candeia, naquelas épocas usava candeia, usava lamparina, essas coisas. Eu nunca cheguei a usar candeia, mas conheço, mas cheguei a usar muitos anos lamparina na roça. Então era que usava. Então que adianta você tacar a luz nas tuas mãos, mas você pega e faz o que a Bíblia está falando, coloca dentro do vaso e abafa. O que vai acontecer? Vai apagar. A luz está nas tuas mãos, o brilho está nas tuas mãos, mas a pessoa vai chegar, vai ver você apagado. Você vai estar apagado. A pessoa vai chegar, vai estar no escuro, que a Bíblia está falando. Coloca no velador para que todos que entrar veja a luz. Então, o povo tem que ver. As pessoas têm que ver o brilho, a luz desse mundo. Tem que ver a luz em você. Tem que ver o brilho de Deus em você. Então, a palavra está dizendo aqui que são muitos que está com essa candeia, que está com essa lamparina, com essa candeia. Mas o que está fazendo? Enfiou ela debaixo da cama. As pessoas vão entrar, não vai ver a luz. Vai entrar, vai ver você no escuro. Você vai estar apagada. Então o que a Bíblia está dizendo, coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Então as pessoas têm que ver a luz. É o que a Bíblia diz, que o Senhor nos chamou para ser a luz desse mundo. Então as pessoas têm que ver a luz em você. As pessoas têm que ver o brilho em você. Mas para eles ver esse brilho, você não pode se esconder, você não pode colocar debaixo da cama, você não pode colocar dentro do vaso e tampar. Então foi o que Saul fez. O Saul tinha o brilho. Mas o que ele fez na hora, no momento que era dele mostrar, dele brilhar, mostrar esse brilho pelos adversários, ele fez o contrário quando ele se deparou com o gigante Golias. O que ele fez? Saul se escondeu. Ele escondeu o brilho porque o brilho estava nele. Então o que ele fez? Ele enfiou, como a Bíblia está falando, ele se enfiou debaixo da cama. Ele escondeu o brilho. Então Saul fez isso. Ele tinha o brilho. E são muitos que estão fazendo dessa forma. Mas veja bem, aí o Senhor envia o Davi, que ainda era jovem, né? Envia o Davi. Davi chega com o brilho do Senhor. Chega ali o brilho dele. O que ele fez? Ele não escondeu aquele brilho. Ele colocou aquele brilho que estava nele no alto. E todos viram o brilho do Senhor em Davi. Todos viram aquela candeia acesa em Davi. Porque ele colocou no alto. Ele fez o que Saul não fez, Davi fez, que ainda era jovem. Praticamente quase adolescente. Ele colocou aquele brilho no alto. Todo mundo que estava ali, multidões, exército inimigo, viu aquela luz, brilhou. Ficaram todos de boca aberta, a claridade estava ali.
Davi não escondeu aquela luz que estava nele. Davi não escondeu aquele brilho. Ele colocou no alto, aquele brilho se destacou. Por quê? Porque ele colocou no alto, ele colocou no velador, colocou no alto todo mundo, multidões, milhares, inimigos, exército inimigo, viu aquele brilho naquele jovem ali. Mas por quê? Mas porque ele não colocou aquele velador debaixo da cama. Ele colocou no alto. Quem é esses camaradas para enfrentar o Deus de Israel? O Deus que é dono de tudo, que criou tudo, os céus e a terra. Quem são eles para enfrentar nosso Deus, o Deus de Israel, para afrontar o Deus de Israel? Quem são eles? Davi chegou com aquela ousadia diante daqueles inimigos. Quem são esses inimigos? Ele disse para o gigante Golias: você vem com espada, com isso, aquilo, e eu vou com Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Então ali o brilho estava ali. Então o que o Senhor está falando para cada um de nós nessa noite, Ele está chamando para você brilhar. O Senhor não chamou você para viver apagado, não. O Senhor chamou você para poder brilhar. Então você tem que brilhar na saúde. Você tem que brilhar na vida financeira. Porque hoje é o clamor pela prosperidade. Quantos que às vezes tenham esse brilho, mas escondeu ele debaixo da cama, está vivendo aí envergonhado, debaixo de crítica, debaixo de humilhação. O Senhor não te chamou para você viver uma vida de fracasso, uma vida humilhante, sendo humilhado diante desse mundo. Não, o Senhor te chamou para você brilhar, para você se destacar, para que as pessoas venham olhar para você e ver o brilho do Senhor, ver o brilho de Deus na tua vida, ver a diferença. Você tem que ser o testemunho, nós temos que ser o testemunho, porque o Senhor, nós servimos um Deus dono do ouro e dono da prata, o Deus das causas impossíveis. O Senhor não te chamou para você viver mendigando pão, para você viver aí do emprestado, sendo humilhado. Não, o Senhor chamou a você para você brilhar, para você se destacar na sua vida financeira. Aí muitos acham que servir a Deus, servir ao Senhor Deus, tem que ser pobre, tem que viver humilhante, tem que viver debaixo. Não, o Senhor te chamou para você ser diferença, prosperar, adquirir coisas materiais. Não é pecado. É pecado é quando nós colocamos nossos corações nos bens materiais, porque a Bíblia mostra de homens que temia Deus, que servia ao Senhor Deus, que andava no caminho do Senhor, homens ricaços, homens que prosperava, homens bem-sucedidos, homens que tinham muitos funcionários a serviço deles. Um exemplo, Jó, pai Abraão, eram homens bem-sucedidos, mas homem que temia Deus, que andava no caminho do Senhor. Então o Senhor está te chamando para você brilhar, para você se destacar, para você ser a diferença e fazer a diferença, para que todo lugar que você chegar, que as pessoas venham ver em você o brilho do Senhor, a luz do Senhor na tua vida financeira. Mas muitas das vezes está acontecendo o contrário nas pessoas, às vezes até aquele que é servo de Deus, até aquele que às vezes é dizimista, que é ofertante na casa de Deus, às vezes está vivendo debaixo de humilhação, debaixo de crítica. Mas por quê? Porque está com a luz apagada, porque enfiou essa luz debaixo da cama, outros enfiou ela de dentro do vaso e tampou. Então essa luz tem que estar no alto, todos precisam ver. Foi o que Davi fez, ele não se escondeu, aquele brilho que estava nele, que o Senhor deu, ele não se escondeu, ele colocou
colocou no velador, ele colocou no alto, todos viram, aquela luz brilhou ali, todo mundo, aquela luz brilhou não só para ele, mas para todos que estavam ali naquele momento. Enquanto Saul pegou o brilho que tinha nele, o que Saul fez? Escondeu aquele brilho debaixo da cama, se correu, escondeu. Então não faça isso. Então o Senhor te chamou para você brilhar, para você se destacar, para você ser a diferença, para você ter para dar e não para pedir, para você ter para emprestar e não para tomar emprestado. É isso que o Senhor está falando para cada um de nós nessa segunda-feira, que é o clamor pela prosperidade. Então temos que prosperar, meu amigo. Não podemos ser envergonhados, não. Temos que prosperar, nós temos que ser a diferença. O Senhor nos chamou para mendigar o pão. Você acha que o Senhor tem o prazer de ver você mendigando o pão, sendo humilhado, vivendo no vermelho, vivendo, sendo, às vezes, contos que às vezes está até ameaçado na mão de agiota? O Senhor não quer isso para ninguém, principalmente às vezes até para aquele que é inimigo dele. O Senhor não quer isso para aquele verdadeiro inimigo dele, não quer. O Senhor quer que você se destaca, que você brilha. Porque quando você está brilhando, o nome dele está sendo glorificado. Porque as pessoas vão estar vendo o próprio Deus na tua vida. Não é pecado, meu amigo, você prosperar. Não é pecado você ter um carro, mais de um carro, 2, 3, 4, você ter uma casa, 2, 3, 4, 5, até mais. E não é pecado. Você ter uma fazenda, 3, 4, 5, não sei, até mais, não é pecado. Desde que você está adquirindo essas coisas materiais honestamente, desde que você não está com o coração apegado nesses bens materiais. Não se mistura as coisas, porque colocar o coração, se apegar nas coisas materiais é uma coisa, zelar, cuidar é outra. Porque às vezes a pessoa acha que zelar daquilo que o Senhor deu nas mãos, que o Senhor colocou nas mãos, acha que é pecado. Não, pecado é não zelar. Não zelar, não cuidar daquilo que o Senhor colocou nas mãos, que o Senhor nos deu. Não é pecado ser zelar do teu carro, ser zelar da tua casa, ser zelar da tua fazenda, ser zelar da tua família. Não é pecado. É pecado é colocar o coração. Então hoje é a segunda-feira do clamor pela prosperidade. Então, o Senhor está chamando para você brilhar, para você se destacar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos estar desligando, aqui está o recado. Para você que está acompanhando ao vivo, ou que vai estar abrindo essa live depois, para poder estar participando do clamor. Nós vamos estar desligando e vamos estar retornando, que é o prosseguimento dessa primeira live, no clamor. Nós vamos estar clamando pela tua prosperidade. Amém? Dentro de 2 minutos, nós estamos retornando.